Jan Broberg. Jan tinha 12 anos e morava no Idaho com sua família, até que em junho de 1972, eles conheceram Robert Berchtold. As filhas dele rapidamente se aproximaram de Jan e suas irmãs, mas ele se aproximou muito de Jan. Ele disse que ela trouxe uma luz para sua vida, que foi paixão à primeira vista e que no momento que ela sorriu para ele, ele percebeu que havia encontrado a garota que tanto procurava. Segundo os pais dela, essa tensão exagerada que ele tinha por ela era muito óbvia e chegava a ser perturbadora. Ao mesmo tempo, eles não fizeram nada para impedi-lo. O que eles não sabiam, ou não quiseram perceber, era que Robert era um pedófilo e ele já havia ficado preso por 1 ano após estuprar uma garotinha. Já quando eles se conheceram, Robert começou a abusar sexualmente de Jan, mas ele sempre a manipulava para que ela não entendesse que era um abuso. Robert sabia que o jeito mais fácil de ter acesso a Jan era afastando de sua família e destruindo sua estrutura familiar. Sendo assim, ele começou a ter um caso, não só com a mãe de Jan, mas também com o pai dela. Robert meio que entrou na mente dos dois. Ele falou para eles que estava fazendo uma terapia para curar essa fixação que ele tinha por Jan, e que parte do tratamento consistia em passar um tempo sozinho com ela. E eles não só acreditaram, como permitiram que ele dormisse na cama de Jan, sozinho com ela, 3 vezes por semana. Durante essas noites, Robert dopava Jan e a molestava. Na manhã do dia 17 de outubro de 1972, a mãe de Jan permitiu que Robert a levasse para um passeio de cavalo. E nesse dia, ele a sequestrou. Robert dopou Jan e quando ela acordou, estava dentro de um trailer, com os tornozelos e pulsos amarrados. Então, ela começou a ouvir uma voz estranha que vinha de um aparelho ao lado dela. Essa voz disse a Jan que era metade alienígena, metade humana, e que seu pai de verdade era um alien de outro planeta. Que agora ela estava em uma missão e que ela deveria ter um filho com Robert, até ela fazer 16 anos, para que seu filho pudesse salvar seu planeta alienígena. E caso ela não obedecesse, iriam usar sua irmã. Robert, que obviamente inventou tudo isso, havia feito machucados nele mesmo para que Jan achasse que ele também foi sequestrado. Ele a disse que haviam sido levados por uma luz branca. Ao passar dos dias, ele a deu um livro de sexo e a manteve dopada quase o tempo inteiro. Um tempo depois, aquela tal voz mandou Jan fazer o que as pessoas felizes fazem com Robert. Então ele a estuprou. Os pais dela só chamaram a polícia 5 dias depois que ela desapareceu. Eles sequer enxergavam a situação como um sequestro de fato. Durante o mês que ela ficou desaparecida, Robert chegou a casar legalmente com Jan no México. Então, no dia 20 de novembro, ele ligou para seu irmão e falou que só levaria Jan de volta se os pais dela permitissem que eles se casassem nos Estados Unidos. A polícia conseguiu rastrear a ligação e eles foram encontrados em um hotel no México. Robert havia dito a Jan que os aliens disseram que ela não poderia contar nada do que aconteceu sob a missão e que ela não podia ter contato com outro homem sem ser ele. Caso contrário, sua irmã ficaria cega, seu pai seria assassinado e sua outra irmã seria levada. Quando ela foi levada de volta aos Estados Unidos, foi feito o exame de corpo de delito. Mas, de alguma forma, o médico que a examinou falou que seu ímen ainda não havia sido rompido e que não tinha sinais de abuso sexual. E, aparentemente, ela parecia ser muito bem e feliz. Isso porque Robert a fez achar que eles estavam fazendo algo positivo, pois era uma missão para salvar sua família e seu planeta. Ela tinha apenas 12 anos, então era facilmente manipulável. Os pais de Jan retiraram a queixa de sequestro contra Robert. Isso porque a esposa dele ameaçou expor o caso que ambos tinham com ele. Mesmo pedindo para retirar a queixa, o governo não permitiu. Escondido, Robert mandava bilhetes para Jan na escola, pedindo para eles se encontrarem para continuar a missão. Mesmo depois do que ele fez em 1975, a mãe de Jan ainda manteve um caso com Robert por 8 meses. No ano seguinte, ele foi condenado a 5 anos de prisão pelo sequestro, mas sua pena foi reduzida para 45 dias. Jan foi proibida de ver Robert, mas ela enxergou isso como uma coisa ruim, pois estaria atrapalhando sua missão. Ela começou a ficar rebelde e a ameaçar fugir de casa. A mãe de Jan permitiu que ela morasse por 2 semanas no trailer com Robert em outro estado, e obviamente os abusos sexuais continuavam. Jan voltou para casa, mas no dia 10 de agosto de 1976 ela fugiu de casa.
ela deixou um bilhete que aparentemente foi escrito por Robert. Ele ajudou Jen a fugir pela janela do quarto e foram juntos para a Califórnia, onde ele a manteve escondida em um internato católico com outro nome. Enquanto isso, ele fingia não saber onde ela estava e fazia ligações frequentes para a mãe de Jen, mas óbvio que a polícia também o investigava. Eles encontraram seu trailer e dentro dele havia várias fotos de Jen, como um altar. Só depois de 3 meses que ela foi encontrada, mas Jen só disse que se perdeu. Descobriram que Robert estava envolvido, e ele foi preso por violar sua condicional. Ele foi inocentado das acusações de sequestro e ficou apenas 6 meses em uma clínica psiquiátrica. Ao longo do tempo que Jen foi crescendo, ele foi perdendo interesse nela, porque ela não era mais uma criança. Quando Jen completou 16 anos, idade limite para ter um filho com Robert segundo a missão, ela percebeu que era tudo mentira, porque ela não teve um filho com ele e nada de ruim tinha acontecido. Então, ela contou para os seus pais sobre a missão e os abusos sexuais. Nos anos 90, Jen e sua mãe escreveram um livro sobre sua história, e Robert sempre tentava aparecer nos eventos. Ele deu uma entrevista falando que a história dos aliens era uma mentira, e que Jen estava com ele porque ela queria. Depois do livro, apareceram mais 6 mulheres alegando que haviam sido abusadas sexualmente por Robert na infância. No fim, ele não foi condenado pelos abusos contra Jen, e o máximo que ela conseguiu foi uma ordem de restrição vitalícia. Mas, em outra ocasião, ele foi condenado por agressão e porte de arma. No entanto, em 2005, antes de cumprir sua pena, Robert cometeu suicídio. Atualmente, Jen é atriz e ela disse que, se fosse contar todas as vezes que Robert abusou, seriam mais de 200. E sobre os erros absurdos que seus pais cometeram, Jen falou que os perdoou os ensinando a se perdoarem.